A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor Deus sendo revelada com orações para o lar, comércio, veículo, para seja onde for que vocês estiverem. Pois como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Pois lembrando, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do Senhor, para falar ao coração de todos vocês através da palavra. João capítulo 7, aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir, pois aqueles que são seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir, comentar, interagir conosco, de fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus e de se tornarem membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, pois como está escrito, eu vou explicar para vocês, por que rebanho, por que bendito, e hoje estaremos sorteando os benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Agora sim, por que bendito, por que par, por que ímpar, por que bendito, por que rebanho, por que ímpar e par. Rebanhos, o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus o Cristo afirma: um só rebanho, um só pastor, e ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 25, versículo 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 1. E o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, ao enviar os 70 santos, enviou eles de 2 em 2, para que houvesse sempre ali, como o Senhor Jesus também afirmou, onde estiver 2 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que nós somos amigos e discípulos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Pois como está escrito também, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil leva a muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E lembrando a todos vocês
que para ser membro dessa igreja virtual, @igrejasbenditas, basta se inscrever ou nos seguir e deixar nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro dessa igreja virtual, @igrejasbenditas, e disser o seu nome e disser o seu número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. E você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. E para você levar um de nossos templos físicos para a sua região, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A pessoa perguntou qual é a profissão de fé da igreja. Então, deixar aqui bem claro, profissões, há uma indústria de empregos e trabalhos no Evangelho, pois aquele que trabalha na obra, vive na obra e é digno do seu salário. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Desenvolvimento social. Hoje nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, como eu já expliquei para todos vocês. E no final dessa live... inteligência artificial poder saber. Exatamente. Muita coisa. Exatamente. E basta você, no final dessa live, de 1h12 até 1h24 da madrugada, é o horário que nós reservamos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Agora estarei dando início à ministração das orações para darmos início aos sorteios dos benditos do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, alcançando cada uma dessas vidas, conectadas agora conosco, buscando ao Senhor nesta madrugada, para libertar e edificar todas essas vidas dos fiéis, benditos rebanhos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que estão junto conosco na live desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus o Cristo. Nós não tiramos, não acrescentamos e não omitimos nada das Escrituras Sagradas. Inclusive, nós trabalhamos com sorteios, porque é bíblico, e a melhor fórmula de dar total direção ao Senhor Deus para falar ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Onde está escrito sobre os sorteios? Nos livros do Antigo ao Novo Testamento, há diversas passagens, algumas das quais vocês podem examinar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E você deixou bem claro, sem Bíblia são uma seita. Por isso que nós colocamos 1000% da Bíblia Sagrada, da palavra do nosso Senhor Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada.
ao ponto que já estamos aí há mais de um ano, já são quase 2 anos na internet, em que estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão apresentando e praticando é o correto e o verdadeiro. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois eu estou aqui para ser um canal do nosso Senhor Deus e é necessário que você interaja, que você participe. No final dessa live de 1 e 12 até 1h24 da madrugada, estaremos tirando suas dúvidas para a Amazônia e Glória ao nosso Senhor Deus. E o primeiro rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5. Se eu estiver falando muito rápido, me avisa que eu diminuo a velocidade, tá bom? Vamos ao primeiro livro a ser ministrado, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o livro é o livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Livro de Sofonias, que contém 3 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada, tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Livro de Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par, de número 6. Sofonias, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de Sofonias, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3 é a primeira a ser ministrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, lavando, restaurando e renovando. Que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e alegrias que o Senhor preparou para aqueles que o temem, transformando e edificando a vida dos teus filhos justos, benditos e fiéis, que estão buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco. E em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu sou membro da Igreja Virtual, @as_sem-ovelhas, que tem live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite. E eu ministro nesta nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. A inauguração dos templos físicos está ocorrendo aí agora em todo o Brasil, então entre em contato conosco através do privado, de nossas redes sociais, e a nossa produção vai te passar o passo a passo para você levar um de nossos templos físicos para a sua região. Independente dos seus recursos ou condições financeiras, você também pode ter uma oportunidade de trabalhar conosco como obreiro, bispo, diácono, diaconisa, recebendo o seu salário. Palavra do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. Colossenses capítulo 2, versículo 5,
mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. E em Hebreus 10, versículo 25, que você citou, não deixar de congregar, o livro de Hebreus é um livro de líder para liderança. Ali deixa bem claro, vocês que já deveriam ser mestres, agora estão tendo que voltar para o leite materno, ou seja, voltar para o princípio, porque estavam caminhando de maneira errada, de maneira errônea. E é muito importante, verdadeiramente, a liderança estar junto. Como assim, Milena? Batista com a Assembleia, com a Igreja da Graça, com a Igreja de Deus, e por aí vai. Porque se é um só Senhor, um só pastor, então por que ficam falando meu rebanho, aquele de lá é filho de Satanás, você não se mistura? Você não se mistura, mas você se ajunta. Porque o Senhor Jesus foi claro, o Filho da Luz é verdadeiramente luz em meio às trevas. Nós somos sal e luz e precisamos fazer a diferença. E eu falo assim mais roboticamente, que pode parecer para algumas pessoas, porque eu falo muito rápido e aí eu tenho que me controlar todinha para poder falar de maneira devagar. Porque se eu for parar para poder falar rápido aqui, eu vou acabar falando muito rápido, ninguém vai me entender nada. E é por isso que eu tenho que me segurar para poder falar devagar. Bom, saúdo a todos vocês com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero comunicar a vocês que há um desafio nosso aí, uma denúncia nossa, aonde eu estou afirmando: nenhuma igreja tem autoridade, poder, foi permissão nas Escrituras Sagradas para poder andar sozinha. Nenhuma Assembleia não pode ser sozinha, a Batista não pode ser sozinha, a igreja nenhuma pode ser. Se alguma delas estiver sozinha, tem os 3 espíritos que podem estar lá nelas. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 16, versículos de 12 a 14. O espírito da besta, o espírito do falso profeta ou o próprio espírito de Satanás. Porque todas as vezes que se desgarrar, realmente ele vai dominar essas igrejas, tá bom? E ele está dominando elas, tá bom? Provérbios capítulo 18. Aquele que se separa busca a... Como é que o seu próprio reino, exatamente. E vamos à ministração do livro de Sofonias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E lembrando de 1h12 até 1h24 da madrugada, tô falando rápido, e até 1h24 da madrugada, eu estarei interagindo com todos vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, pra quê e como. No @MillerOfertaDin, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde eu foco em interagir durante toda a live com todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao livro de Sofonias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza está desamparada, porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles, lhes mudará a sorte. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 do livro de Sofonias é muito importante para nós estarmos atentos, não nos preocupando com o dia da ira, e sim nos preocupando que, independente de quando esse dia chegue, no Senhor nos encontre perfeitos em santidade, em santificação, com a prática das boas obras, buscando a justiça, buscando o juízo e o colocando em prática. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Vamos ao próximo livro a ser ministrado, ao próximo rebanho a ser sorteado. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte de um dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 é o próximo a ser ministrado. E a gente não coloca fundo musical porque tem direitos autorais. Estamos agora ao vivo em todas as redes sociais e cada uma delas tem uma burocracia diferente. E nós estamos aqui para focar na palavra do Senhor nosso Deus. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Atos, que contém 28 capítulos. Livro de Atos, que contém 28 capítulos. Próximo livro que estará sendo ministrado. Lembrando a todos vocês que todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. E o livro de Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Atos capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Atos capítulo 6 para a sua meditação. Lembrando que eu dou apenas uma introdução e é necessário que você leia o capítulo todo e interaja com a palavra do Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Produção, água, por favor. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Cadê? Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui verdadeiramente para nos posicionar como igrejas do Senhor Jesus. Atos capítulo 5, versículo 29. Justamente daqui falando, Atos capítulo 5, versículo 29, fala justamente sobre isso, sobre a importância de nós agradarmos ao Senhor nosso Deus e não aos homens. Porque o Senhor Jesus não se preocupava com o que os escribas e fariseus iam pensar. Tanto é que os apóstolos do Senhor Jesus falaram, sabes que os escribas e fariseus se escandalizaram com as suas palavras? E o Senhor Jesus não se importava, ele continuava a se posicionar, porque ele sabe que é necessário que haja um justo se posicionando em juízo e justiça, honrando a palavra do Senhor, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Então, por esse motivo que a gente andamos 100% como está escrito. E está aí as nossas denúncias aí. Uma delas a gente está questionando o culto. Estamos afirmando que o culto realmente eles não sabem fazer, não fizeram até hoje. O culto que tem que ser em espírito e em verdade. Outra coisa também que eles não estão fazendo na igreja física, dando o alimento que as pessoas precisam. O alimento para o corpo. O comer, o beber, o dormir, o vestir, o calçar. E também oportunidade de trabalho. Eles não estão dando. Isso aí estou falando só natural. Agora a parte espiritual. A parte espiritual tem um jugo e tem um fardo. Também as denominações, nenhuma delas está se preocupando com o jugo e o fardo, para as pessoas poderem produzir fruto com o jugo e o fardo, para eles poderem vir ter a salvação. Porque se o jugo e o fardo que o Senhor Jesus trocou com eles não dá fruto, palavra do Senhor Jesus, João capítulo 15, vão ser todo mundo eliminado. Então o Senhor Jesus ele tem uma vida eterna livre para aquele que tiver obras e uma vida eterna preso para aquele que não tem obra, tá bom? Exatamente. Então é a preocupação tem que se preocupar aí. Por isso que eu estou falando que hoje, infelizmente, mais de 90% das igrejas físicas hoje é um golpe. Exatamente. E vamos à ministração aqui da oração. Oração de número 9 é a próxima oração a ser ministrada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas, juntas conosco, nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença. E que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, destruindo todo o mal, toda obra do mal, todo impedimento do maligno sobre a vida dos benditos amigos do Senhor Jesus o Cristo, conosco nesta madrugada, e eles sejam limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus. E avisando a vocês que a presença do
Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo está onde a palavra dele está sendo ouvida, Exatamente. está sendo pronunciada ou aonde ela está sendo lida, tá bom? Por esse motivo, é uma das nossas mais eficiências. Por causa que você pode estar ouvindo a palavra de Deus agora conosco, no hospital, no presídio, dentro do seu carro, na tua empresa, na tua casa, em qualquer lugar que você estiver na tua casa, aonde você quiser, nós estamos juntinho com você no mesmo Glória Espírito, nossa ainda que ausente do corpo, mas no mesmo Espírito, porque Deus é Espírito e a palavra dele também. Exatamente, tudo para mais uma glória no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, 1h12 até 1h24 da madrugada, eu vou interagir mais com os comentários para vocês, mas a gente já estourou o tempo ali, já tenho que continuar aqui focando na ministração. Oração e ministração, @Igrejas Benditas, de segunda a sexta. @Miller Oferta Din, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é focado em interagir com vocês nos comentários. E vamos à ministração do livro de Atos, capítulo 5, do versículo 23 ao versículo 29. Dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse é o verdadeiro posicionamento daquele que está no Senhor Jesus e o Senhor Jesus está nele. Pois mesmo colocando a sua vida em risco, a sua saúde, eles verdadeiramente, como ele deixou bem claro, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos nos sujeitar, sim, à lei dos seres humanos, mas nunca quando ela é contrária à palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, pois a palavra dele é absoluta sobre todas as coisas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E como aqui o Senhor deixou bem claro, aquele que é fiel a ele, ele também é fiel. Por causa da palavra dele, eles foram presos. E através da palavra do Senhor, da presença viva do Senhor na vida deles, eles foram soltos e libertos, e para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11, são os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7 também, que no final da live eu estarei sorteando para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. 2 Pedro, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, também 2 Pedro, capítulo 3, para a sua meditação. Lembre-se que é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante a live, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Lembrando que há diferença entre orar e oração. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo e sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que elas possam ser fortalecidas com a tua paz, a tua graça e a tua alegria, e com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, para verem as tuas maravilhas
pessoas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que toda doutrina, hoje em dia, em maior parte das religiões, ela tem um fundamento de verdade. Só que o ponto é, eles não usam toda a verdade. Eles acrescentam alguma coisa. Deixando isso aí bem claro. Exatamente. Não é porque alguém que tem uma conduta toda errada faz alguma coisa certa, que essa coisa certa vai passar a ser errada por causa daquela pessoa que está fazendo. A gente não vai deixar de fazer o correto, porque o fulaninho que faz errado faz essa parte do correto também. E vamos aqui à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 do livro de 2 Pedro, batendo mais uma vez, testificando cada um dos livros a serem ministrados. O Senhor nos mostrando a importância de estar com o nosso coração nos céus, em obediência nessa terra, guardando e buscando a sua presença, a sua justiça, não nos amedrontando com aquilo que o homem fala, que o homem imagina, que o homem se levanta, pois quando o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado, e nós estamos em obediência, por isso ele está ao nosso lado, então não tem nada que se levante que o Senhor não possa vir a abater. Pois aqui deixando bem claro que a nossa esperança está em novos céus e em nova terra. Nossa esperança não se limita a esse mundo, assim como verdadeiramente o nosso Deus, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, é eterno, é rei, é vivo, eternamente para todo sempre, tanto neste mundo quanto no porvir. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho Bendito Par, de número 8, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 7. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Vamos à ministração do livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, que contém 9 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pode deixar. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir
para continuarem a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos à ministração do livro de Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, para a meditação dos rebanhos benditos par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de Amós, capítulo 9. Produção, se concentra aí, por favor, produção. Você que tá certo. Para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Oração de número 6 é a próxima que estará sendo ministrada. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta Tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir e não permite que sejamos enganados e nem confundidos, quando nós nos posicionamos como igreja do Senhor Jesus, guardando e praticando as suas palavras e seus mandamentos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. Vamos à ministração no livro de Amós, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até ao último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem, porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete. E todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quir os sírios? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 9 do livro de Amós é importante para a gente recordar que o nosso Deus, além de amor, ele também é fogo consumidor. E devemos estar sempre atentos para que as nossas obras, nossos frutos, bendigam sempre o nome do nosso Senhor, para que verdadeiramente nós possamos agradar ao seu coração, porque ele é um Deus maravilhoso, ele é bondoso, misericordioso, benigno e justo, e ele ama aqueles que amam a ele, e aqueles que amam a ele são aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. Então devemos verdadeiramente demonstrar a gratidão por esse Senhor que tudo pode fazer por nós, desde que nós estejamos verdadeiramente com todo o nosso coração entregue 100% a Ele, à palavra dEle e ao Espírito Santo de verdade. Próximo rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação.
Lembrando sempre a todos vocês, para levarem um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, o seu estado ou o seu país, em que trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Basta entrar em contato conosco através do privado, de nossas redes sociais, e já está até aberto aqui, glória a Deus. Livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito par, de número 10, e do rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de Obadias, capítulo 1 e único. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. Então, se você tem um chamado para trabalhar na obra do Senhor nosso Deus, você tem vontade de trabalhar na obra, basta entrar em contato conosco no privado para você estar trabalhando conosco, recebendo o seu salário. Lucas 10, versículo 7, palavra do Senhor Jesus. Todo obreiro é digno do seu salário. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos à administração de mais uma oração, oração de número 5. E se você não quer trabalhar na obra, mas quer uma obra dessa na sua região, entre em contato também com os políticos da sua região, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, para ele levar uma obra do Senhor nosso Deus para a região, em que as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Vamos à ministração da oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre todas as portas, portais e janelas dos corpos, almas, espíritos e corações das benditas vidas, buscando ao Senhor nesta madrugada, junto conosco, para que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita, verdadeira e poderosa palavra, na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Preste todos, Senhor. Vamos dar início à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 3 ao versículo 9. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que se alegram da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único do livro de Obadias, mais uma vez nós vemos aqui ao cumprimento de Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Todos os capítulos sorteados até agora, batendo sempre na mesma tecla. O Senhor falando aos nossos corações, nos alertando, para que nós verdadeiramente venhamos a nos converter
e não se convencer. Que você tire o seu eu, a sua soberba, a arrogância, que você pegue a sua opinião e jogue ela fora. Palavra do Senhor Jesus: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois aqui nós vemos o que causa a falta de entendimento. A falta de entendimento veio a soberba, veio a arrogância e, consequentemente, também veio a opressão e o juízo. Então devemos verdadeiramente nos lavar, nos revestir com o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que possamos verdadeiramente agradar ao Senhor através de nossas obras, confessar o Senhor e Salvador de nossas vidas pelos nossos frutos, pois como Ele mesmo afirmou, aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Então, se o próprio Senhor deixou bem claro, você pode fazer a sua obra ainda maior do que aquilo que eu fiz, então não venha com essa pataquada de que não, que ele cresça e eu diminua. O Pai é glorificado através do Filho. Então esforça-te, tem bom ânimo, ser forte, corajoso, não te plasme, porque eu, o Senhor, sou convosco. Josué capítulo 1, versículo 9. Então é muito importante, verdadeiramente, nós fazermos a nossa parte, para que o Senhor possa operar ao favor de nossas vidas, e o inimigo não tenha do que se levantar para falar contra nós. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. O próximo rebanho é o rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para você ter uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E de 1h12 até 1h24 da madrugada, eu estarei interagindo com todos vocês e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Oséias, que contém 14 capítulos, é o próximo a ser ministrado. Eu vou responder essa história de João daqui a pouco no final da live. Você me lembra, por favor, que eu vou te responder sobre isso. O livro de Oséias contém 14 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oséias capítulo 9. Oséias capítulo 9, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4. Oséias capítulo 9. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Oséias capítulo 10, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Deus. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 2 é a próxima a ser ministrada. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que eles sejam lavados e revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Oséias, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 17. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartam. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhe darás?
Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa. Já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim. Secaram-se as suas raízes. Não dará fruto. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 9 do livro de Oséias, deixa claro como todas as coisas, da mesma forma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor, todas as coisas perecem para aqueles que se apartam do Senhor Todo-Poderoso. Ah, Milena, isso aqui é o Antigo Testamento, então vamos para o Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. O próprio Senhor Jesus examinando as igrejas, deixando bem claro, conheço as tuas obras, mas por causa de uma obra imperfeita, o Senhor estava deixando claro, ou você se converte, ou você se arrepende, ou você simplesmente não estará mais fazendo parte comigo e não herdará o reino dos céus que foi prometido. Porque a promessa da salvação e da vida eterna livre é para aqueles que têm obras e são vencedores de luta até o fim. João capítulo 15. Aquele que não tem obras, que não tem frutos, é arrancado, lançado no fogo e ardem. Apocalipse capítulo 2. Aquele que se mistura com as falsas doutrinas, com a falsa aparência de santidade, até mesmo a família daquela pessoa perece. Porque é muito importante nós nos firmarmos perante o Senhor, porque sem o Senhor ao nosso lado, Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De que adianta ter tanta prosperidade, tantas riquezas, prosperidade financeira, se você não consegue desfrutar daquilo? Tem gente com milhões na conta que não consegue tomar um copo de água. Então coloque realmente numa balança aquilo que verdadeiramente, qual o valor que você está dando para aquilo que não tem preço. Então busque examinar as Escrituras, busque praticar a palavra do Senhor em espírito e em verdade, seja verdadeiramente liberto, verdadeiramente conheça a verdade, faça as suas obras, faça os seus frutos, busque a presença do Senhor sem cessar. Porque a caminhada até o reino dos céus é uma caminhada contínua. Não é apenas algo que você vai e você passa, e sim é uma maratona. Que você tem que continuar, tem que persistir, tem que ser forte e corajoso. Porque você fazendo isso, o Senhor, e obedecendo a palavra do Senhor, o Senhor estará presente com você, verdadeiramente te ajudando a você conseguir alcançar o melhor que Ele prometeu. Pois como aqui o Senhor mesmo falou, Ele prometeu um lugar aprazível. Mas por causa da maldade das suas obras, eles vieram a perder as promessas de bênçãos do Senhor. Como o Senhor deixou bem claro no início de tudo para o povo de Israel. Eis que eu ponho perante vocês, as bênçãos e as maldições. Escolham, pois, as bênçãos para que vivam tu e a tua descendência. Então, uma escolha que deveria ser algo óbvio, mas que infelizmente muitos resolvem fechar os seus corações. Então devemos verdadeiramente buscar a presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem cessar. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos, é o último livro a ser ministrado, e esta será uma meditação para todos nós nesta madrugada. Sejam todos vocês muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada é onde nós estaremos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Daniel capítulo 6, o próximo livro a ser ministrado. Vamos também à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 11 é a oração a ser ministrada, e todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, de interagir conosco em um só espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração da oração de número 11, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas,
Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada e revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 21 ao versículo 27. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 6 do livro de Daniel, para encerrar as 7 ministrações com chave de ouro, a coroa de glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, testificando para todos nós verdadeiramente que quando o mundo se tenta se levantar, quando nós estamos em santidade, quando nós somos inocentes perante os olhos do nosso Senhor, quando nós estamos ali firmes na prática da justiça, mesmo que nos joguem na cova dos leões, o Senhor é o único capaz de nos resgatar. Então devemos lembrar que não ponhamos a nossa confiança naquilo que é passageiro. Coloque a sua confiança naquele que o seu reino é verdadeiramente, o seu reino eternamente é eterno, dura eternamente, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora os 7 números, para você receber uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Eu vou apresentar agora para vocês uma de nossas mais de 60 denúncias. As denúncias são mais de 60, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados, para quem provar que são mentiras, já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. E do legislativo, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e
Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Estarei dando agora o sorteio dos números de 1 a 7. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar em Sofonias capítulo 2. Sofonias capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, para quem escolheu o número 1. Se você escolheu o número 5, vai meditar em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, se você escolheu o número 5. Lembrando, quem perdeu as orações, as ministrações ou o número de rebanho, essa live fica salva na nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, em outras redes sociais. Basta jogar o @Igrejas Benditas em todas elas que você vai encontrá-las. Para quem escolheu o número 7, vai meditar no livro de Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, para quem escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, livro de Oséias, capítulo 9. Oséias, capítulo 9, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, para todos nós e também para todos aqueles que escolheram o número 6. E agora eu vou dar uns comunicados muito importantes para todos vocês. Enquanto isso, vão deixando aí nos comentários suas dúvidas e perguntas com o porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, nosso sacerdote e apóstolo ora por todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E você também tem a flexibilidade nos horários, horário da madrugada, da manhã, de tarde e de noite, para você buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, seja onde for que você estiver ou para onde seja for que você vá. Dependendo da rede social, você vai encontrar o link e o horário das lives na descrição do vídeo. Aí em outras redes sociais, você vai encontrar na foto de perfil o horário da live da respectiva igreja que você tiver e vai encontrar as 12 igrejas na aba de Seguindo para a Amazônia e Glória ao Nosso Senhor Deus. Basta abrir o perfil. E também para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João, capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 60 denúncias. No meu canal, @MilaOfertaDim, você vai encontrar uma playlist com todas elas, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Seja ela financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, basta você entrar em contato com, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato
com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, secretaria de trabalhos, empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Glória ao nosso Deus, já estarei conversando com todos vocês. Gratidão, Senhor. Aí, como eu disse, vou responder o abençoado ali que falou da história de João. Que ele comentou: vai me dizer que você busca mais o Senhor do que João buscava? João viu ele, falou com ele, então ele tinha todo o crédito para afirmar isso. Primeiro ponto. Qual foi o propósito? Qual foi o propósito de João Batista na terra? Preparar o caminho. Preparar o caminho para o Senhor Jesus. Então, sim, o ensinamento de João Batista tinha que diminuir para o do Senhor Jesus crescer. Mas o Senhor Jesus foi claro: aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. E você falou que que eu acho que eu busco mais ao Senhor do que João buscava. Aí você falou: João viu ele, falou com ele, então ele tinha todo o crédito para afirmar isso. Tinha tanto crédito que quando ele estava lá preso, ele mandou os discípulos dele perguntarem ao Senhor Jesus se era ele mesmo. Ele falou com ele, ele andou com ele, mas no final ele ainda duvidou se era ele. E resultado, perdeu a cabeça, no sentido literal da palavra. Então pronto, como você viu aí, é uma coisa muito simples, muito simples. Tem muitas coisas verdadeiramente que, se você continuar pensando dessa forma, imagina, o Espírito Santo não vai te revelar. Porque quanto a fatos, não tem argumento. Exatamente. É nisso que temos que ver. Quando a gente vê fatos, a gente chega, vai e pergunta: Senhor, me revela. Aí ele vai te revelar coisas ocultas que você nem imagina, mas está ali. E graças a Deus, eu tô esperando as pessoas intelectuais, assim, que tem ministério, me fazer esse tipo de pergunta. Que aí você vai ver como é que isso vai ficar. Vai ficar lindo. Exatamente, para mais uma glória seja salva do Senhor Cristo. E deixando bem claro que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus... Ah, sim, para explicar isso? É, porque... Perdão, gente, para quem chegou depois, é explicando que durante a ministração, eu deixei bem claro, para parar com essa história de não, que cresça ele, que eu diminua. Porque, aí agora eu expliquei o porquê. Porque o propósito de João Batista foi diferente. João Batista não foi alguém que confiou 100% no Senhor Jesus o Cristo. E o Senhor Jesus mesmo afirmou: quem crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. João capítulo 14, exatamente. Exatamente. E em João capítulo 15 ele falou que é necessário que a gente dê muito frutos. Muitos. Exatamente. Porque aquele que não der fruto, ele falou que lança fora. Exatamente. Então você vê aí que nessa parte aí você vai ver que nós estamos dando mais fruto que João Batista. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até porque nós temos mais recursos do que João Batista. Então nosso dever e obrigação, porque a gente também será mais cobrado do que João Batista. É porque, na verdade, nós viemos para poder dar frutos. João Batista veio para poder revelar o fruto. Exatamente. Olha só. Olha a diferença. Tá vendo só a diferença? Glória ao Senhor Jesus. Então, a Bíblia por si mesma, ela se discerne todinha. Tá tudo ali, tá bom? Glória ao nosso Essa é a Deus. diferença. Nós temos que dar muito fruto e João Batista era só revelar só o fruto e voltar para casa. Exatamente. E aí a abençoada que havia perguntado... Cadê? Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Ela perguntou por que o nosso sacerdote e apóstolo não aparece. O nosso sacerdote e apóstolo, ele continua com trabalhos sociais, em hospitais, presídios, na rua. Ele gosta de realmente continuar interagindo com a palavra do Senhor Deus. Ele não só gosta, como é dever e obrigação dele continuar servindo. Pois como ele falou na live do @milhaofertadim, deixa eu diminuir a velocidade, no @milhaofertadim, o apóstolo é o mais servo de todos. Ele tem que servir a todos. E com isso ele não gosta quando reconhecem ele e ficam tratando ele com uma diferença de social, ele de classe, qualquer coisa. Ele não suporta ser tratado de maneira diferente por causa de quem ele é, por causa de quem o Senhor o fez conseguir ser capaz de chegar. Então ele prefere continuar no anonimato para que possam tratar ele como servo, enquanto ele é amigo do Senhor Jesus, fazendo a obra.
Para a Amazônia e glória no Deus Todo-Poderoso. E a abençoada perguntou, como são as igrejas físicas? Isso aí que muito líder religioso está querendo até agora saber. Exatamente, estou querendo até agora saber, porque se você pode pensar numa novidade, vocês vão ter uma novidade. Glória ao nosso Senhor Vocês vão Deus. ter uma novidade com 100% na Bíblia Sagrada, tudo revelado. Porque, como sempre, a palavra dele sempre, olha, o princípio da palavra é uma sombra do novo. E aí, quer dizer, que o único que revela isso é só o Espírito Santo. Para eles ter essa revelação que eu tive, era necessário só uma coisa só. Eles, primeiramente, ser fiel ao tempo determinado para cada um se posicionar. Eles pegaram e fizeram um atalho. Infelizmente. Outra, eles deveriam pegar os mandamentos do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus e o Evangelho do Senhor Jesus, não adulterar de forma nenhuma. Se literalmente como está escrito, eles adulteraram. Outra, E ainda falam que são o evangelho. então, outra, eles deveriam amar o Senhor Jesus e o Evangelho, que o Senhor Jesus é um e o Evangelho é outro. Não, eles pegaram, misturaram tudo como se tudo fosse uma coisa só, mas não respeitando nenhum outro. Tanto que um é o único pastor, eles resolveram ser pastor também. O outro é Evangelho, que é uma glória de Deus, que a glória é outra glória do Senhor Jesus, que é o Evangelho. Eles resolveram ser o Evangelho, então o negócio ficou complicado. E detalhe, não satisfeitos em falar que eles são o evangelho, ainda fazem questão de falar que eles são imperfeitos e são pecadores. E pronto. Pega uma das maiores coisas, maravilhas que o Senhor Deus fez, duas das maiores maravilhas que o Senhor fez, o evangelho e a criação do ser humano. Porque ele fez a imagem e semelhança dele em uma, e ele fez mais uma vez perfeição em outra. E com isso, pega essas duas maravilhas e jogam no lixo, blasfema. Glória, uma das gigantescas que o Senhor Jesus tem, que é a glória dele, é ter feito o homem. Exatamente. O homem é a glória de Deus. E a glória dele vai falar para ele que ele é imperfeito. Quando ele fala que ele é imperfeito, ele está falando que aquele que criou ele é injusto. E detalhe também, não sabe nem fazer a obra perfeita. Exatamente. Olha só o perigo que há com uma frase com base em emoção e sentimento, em doutrinas de demônios também, como você blasfema de diversas formas contra o Senhor. Porque quando você se afirma ser imperfeito, você afirma que o Senhor Deus é incompetente, que ele fez uma obra imperfeita, uma obra excelente. Detalhe, a criação que ele fez, a sua imagem e semelhança. Ou seja, você fala que ele também é imperfeito. Porque se você é a imagem e semelhança dele, e ele te fez a imagem e semelhança dele, e ele é perfeito, porque em nós haveríamos defeito. Se ele também habita dentro de nós, então quer dizer que ele habita em qualquer lugar? Exatamente. E você afirma que o Senhor Jesus é injusto. Por quê? Mateus 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, igual é perfeito o vosso Pai celestial. Então, se ele cobrou de nós a perfeição também nas nossas obras, nós devemos exercer. Não ficar com essa história, que ele cresça e eu diminua. É necessário você examinar com muita atenção. Isso é uma omissão, tá bom? Isso aí é uma omissão. Aí mais uma coisa que o Senhor não suporta. Omissão. Ou você é quente ou você é frio. Ser morno, ele não suporta. Ele mesmo falou que ele abomina e ele vomita da boca dele. E outra coisa também, que é mais? Pegaram o jugo dele e o fardo dele e deixaram parado. Não ajudaram ninguém a produzir frutos com o jugo e o fardo dele. Deixou parado. Falaram para todo mundo, aí uma falsa. É tudo de graça, você não precisa fazer nada, que o Senhor Jesus já fez tudo. Pronto, mais uma vez outro golpe. Exatamente. E aí o outro golpe, gente, não, relaxa que isso aí é tudo demônio. É a raça da pessoa ali, que é o gêniozinho dela ruim, e fala, não, irmão, é tudo demônio. E com isso a pessoa vai lá e se acomoda cada vez mais, pensando, não, eu tô errando, eu tô pecando, mas é demônio, não tem nada a ver comigo. E ela continua lá, tranquilona, porque o pastor tá cobrindo as asinhas com pontinhos, chifrinho ali também, que tá começando a nascer. Então examine as escrituras sagradas. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Além do mais, a grande revelação vocês vão ter agora. O que se ocorre? O Senhor Jesus tem duas vidas eternas esperando todo mundo ali. Ele tem duas vidas eternas. Assim como também tem dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. Então vamos lá. Exatamente. O caminho largo, ele tem uma prisão eterna. Uma prisão eterna. Pronto. O caminho estreito, ele tem uma vida livre com ele. Olha só que situação. Com ele, olha, melhor com ele. Então hoje, se você hoje mediante a uma igreja só, que ela está andando sozinha, você está no caminho largo. E você estando no caminho largo, você vai ter uma prisão eterna. Porque em Mateus 25 você vai ser bode.
E só vai entrar no reino do Senhor Jesus, que ele falou, é ovelha. Mateus 25, de 31 a 46. Gente, está tudo escrito, mas o homem não conseguiu ver nada disso. O homem só se preocupou com a oferta e com o dízimo. E nem autoridade para receber isso eles têm, mas é oferta, vai ser a história para outro quesito, que a abençoada começou aqui. Eu acredito que devemos reconhecermos nossos erros perante a Deus e nos humilharmos a Ele. Então vamos lá. Erro é uma coisa, tudo bem, pecado é outra. Primeiro ponto, e nós devemos reconhecer os erros que cometemos, porque os erros não estão em nós. Os erros estão nas atividades e nas atitudes, porque erros, defeitos ou falhas não existem nas obras do Senhor nosso Deus. Agora, na consequência que essas obras causam, no caso, as nossas atitudes, as nossas emoções, sentimentos, aquilo que nós produzimos, podem vir a ter falhas. Mas, como o Senhor deixou bem claro, devemos vigiar com a palavra, guardar a palavra e praticar a palavra, para que também as nossas obras sejam perfeitas, assim como o nosso Pai Celestial. Tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E é necessário realmente isso, de reconhecer. É muito importante. A gente tá falando aqui para você se colocar num pedestal e falar, eu sou bambambam, eu sou tal. Não. Reconheça que você pode estar errando. Reconheça que você tem que se examinar. Reconheça que você pode melhorar. Mas reconheça também que você não sabe fazer aquilo que você está botando a mão para fazer. Ninguém nasce sabendo. Porque se você não sabe fazer um culto em espírito e verdade, por que você fala que você está fazendo um culto? Porque o culto, ele patenteou. João, capítulo 4, 21 a 26. É necessário que o culto seja em espírito e verdade. O culto tem que ser racional. E como é que você abre um templo de 4 paredes e diz assim, eu estou fazendo um culto? Que é isso? Aí você chega e pergunta, tá, em que base da Bíblia Sagrada? Ah, não, nessa base aqui, isso aí é festa. Eu não tenho. Quando eles encontram é impressionante, que quando eles encontram uma suposta base para alguma coisa que eles estão fazendo, é a base em algo que é uma festa, não é um culto que está acontecendo. E aí eu falo, os pandeiros de Miriam. Miriam estava festejando. Miriam não estava fazendo um culto. Ah, o batuque, a última vez que eu vi batuque ali era com o anjo que estava caindo. Então examinem as escrituras sagradas. Você vai ver que quem gostava desse negócio era Satanás. Exatamente, é o que você vê lá, a bateria, no que eles chamam de culto de adoração ao Senhor. Então examine as escrituras sagradas. O Senhor determinou o melhor caminho a ser seguido. Como a gente já ministrou aqui durante a live, Ele prepara o melhor para todos nós. Agora nós não podemos pegar o nosso eu e querer dizer o que é o melhor, porque nós não temos a visão que Ele tem. E aí nessa parte onde eu deixo bem claro, nenhuma igreja no planeta Terra tem autoridade, poder e permissão para poder andar sozinha. Nenhuma tem. Aquela igreja lá de Satanás, você tem que se juntar com ela. Essa história que você tem que se juntar com ela. Exatamente. Mateus capítulo 13, tá bom? Jesus falou bem claro, o filho das trevas e o filho da luz. Tem que estar junto, não misturado. Abençoado, independente se a sua intenção seja não blasfemar, que ela comentou, concordo, porém sim, acho que há imperfeições, não blasfemando, mas muitas vezes Deus permite... Não, abençoado, a imperfeição está nas atitudes. Não afirma que tem imperfeições em você, porque aí você coloca a culpa em Deus. Da mesma forma que Adão, quando o Senhor perguntou, por que comeste, o que tu fizeste? Ele foi a mulher que tu me deste. Olha só, ele culpou o Senhor. Se você não tivesse me dado uma mulher, eu não teria feito isso. E a mulher culpou quem? E a mulher culpou o Adão. A serpente. A serpente, exatamente. Mais uma vez, quem fez a serpente? Foi Deus de novo. Mais uma vez, jogando a culpa em outro. A serpente ficou calada. Ué, quem cala consente. Mais uma vez, quem foi que fez a serpente? Mais uma vez foi Deus de novo. Aí, é brincadeira não, esse Deus, hein? Se a gente for levar esse parâmetro do mundo, do ser humano, simplesmente estão adorando aí um demônio e falando que é o Senhor Deus. Então você vai lá, eu vou dizer onde é que está eles, tá bom? Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14. Você pode examinar lá e depois a gente conversa. Exatamente. Apocalipse 16, de 12 a 14. Até 1h24 da madrugada, para a Amazônia e Glória Nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, @MileOfertaDim, e lá eu interajo mais com vocês durante toda a live. Lembre-se de levar um de nossos templos físicos para a sua região da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém. Não vem com essa história de quem nunca pecou que atire a primeira pedra não, porque isso aí, qual foi a palavra do Senhor Jesus para a mulher, depois de ele ter livrado ela? Vai e não peques mais. E não foi só uma vez que o Senhor Jesus falou isso não. Pro outro que estava leproso, que foi curado, o que o Senhor Jesus falou? Vai e não peques mais, para que algo pior não te suceda. Então examinem as escrituras sagradas, o contexto todo, e ele estava ali falando para aquelas pessoas ali. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, meu muitíssimo amém. Aguardo vocês nas próximas lives.
E convida mais pessoas. Glória ao nosso Senhor Deus.